Cara, é minha história, cara, porque eu não vou conseguir contar. Hoje eu vou contar uma parte da minha vida que deixou lições, muitas alegrias, algumas decepções, tudo que uma história tem. E ao final vai deixar aquela liçãozinha que toda a história deixa. Nos acompanha aí no vídeo. Fala, povo, beleza? Mais uma vez, mais um vídeo aqui no canal. Esse é o canal de um músico que não vive totalmente de música, mas que compartilha suas experiências. Esse vídeo é uma delas. Estou aqui lavando louça. Pois é, era uma das promessas do canal, mostrar a minha vida. Então, estamos aqui. Essa história começa lá em 2005. Na verdade em 2007, mas eu vou contar a partir de 2005 pra gente fazer o contexto disso aí. Já vai deixando seu like e já se inscreve no canal. 2005 foi o ano que eu me converti e comecei a viver minha vida como músico, como eu expliquei no outro vídeo, no meu início. Aí eu comecei, aí eu fui evoluindo e tal. Em 2005, 2006 fazia algumas apresentações, meio que experimentando o que eu queria tocar. Mas em 2007, iníciozinho, janeiro de 2007, foi a minha primeira apresentação como grupo. Foi numa praça, no evangelismo. Não foi lá aquelas coisas, mas enfim, a gente foi ali e fez. E para início tá bom, né? O importante é você iniciar. Nesse início, houve algumas barreiras, algumas controvérsias, pelo ritmo que eu me propus a fazer. Aí essas barreiras fizeram com que alguns membros saíssem. Alguns membros que estavam comigo na época, que se propuseram a ajudar. Coisas normais de ministério. Eu era novo, o pessoal também era novo, era mais novo que eu. Apesar de eu ser o mais velho, eu tinha recém completado 18 anos. Aí saiu grande parte da formação, da primeira formação, eram 4 pessoas apenas. Tive que parar as atividades. Não terminei, só deu uma pausa nas atividades. Daí lá pra maio, abril, maio, meio que deu um sopro de esperança. As coisas meio que estavam começando a acontecer. Eu dava aula de música na igreja onde eu estava, onde eu estou. Um dos meus alunos, levei um dos instrumentos que eu usava nesse projeto, comecei a tocar músicas desse projeto. E um desses alunos começou, e o outro aluno também, na verdade eram 2 alunos, começou a se interessar em participar do projeto, em fazer parte do projeto. A princípio era mais uma brincadeira, não era projeto. Eu levei, no caso, um cavaquinho para aula de música. Não era a intenção, vamos ensaiar, vamos juntar aqui, fazer uma música. Não. Era para eu ficar tocando depois de dar aula. E ficar sonhando, ficar viajando um pouco. Aí os alunos viram o cavaquinho e acharam legal aquilo. Fui, dei minha aula. Aí os alunos ficaram, vamos tocar. O aluno tocava teclado também, não só bateria. Um ficou na bateria, o outro ficou no teclado. E eles não eram alunos que estavam começando. Não era uma turma que simplesmente estava começando. Era uma turma de alunos que já sabiam alguma coisa de bateria. Tanto que eu só passei uma parte de como eu queria, um dos bateristas, e o cara foi e desenvolveu. O tecladista, como já sabia tocar teclado, só passei as notas e desenvolveu. Aí a gente ficou um tempinho aí, fazendo música e tal. Eu acho que eu já acabei aqui. Não acabei não. Mas enfim, continuando. Aí ficamos um tempo ali, tocamos umas musiquinhas e tal. Todo mundo achou legal, todo mundo foi pra casa. Mas o projeto continuava parado. Mesmo ritmo. Aula primeiro e tocar depois. Na outra semana, um desses alunos trouxe o irmão dele, que já tocava pandeiro. O irmão mais novo, no caso. Aí o irmão mais novo ficou acompanhando no pandeiro. Estava desenvolvendo alguma coisa ali. Na outra semana, esse mesmo moleque trouxe mais 2 pessoas. Um tocando pandeirola e o outro uma tantã. Aí o mesmo processo. Aula de bateria, aí depois tocar. A princípio ficou uma bagunça, mas passando
cada um que poderia saber, depois deu uma organizadinha. Já tô acabando aqui, gente. Aí, como eu tava falando, deixa eu organizar a linha do tempo. Nós falamos de 2007, que foi o início do grupo, a fase conturbada e o tempo parado. Aí a gente só foi voltar em abril de 2008. Começar a surgir as primeiras sementes, que foram esses alunos que vieram, trouxeram outras pessoas. Também teve uma apresentação que só restou, no caso, 2. Tinham 4, só restou 2. Eu e o outro rapaz tocamos uma música lá, uma composição minha, num evento da igreja. Eu acho que era as 7 Palavras da Cruz. Nós fizemos a 5ª, que Jesus fala: tenho sede, aí jogam vinagre nele. Pois é. Aí depois houve esse evento dos alunos que trouxeram mais pessoas, aí tivemos um projeto. Ensaiando. Tivemos, acho que posso citar 2 apresentações marcantes. Uma foi na minha igreja na época, pós-lúdio, domingo à noite. Os garotos saíram da igreja dele corrido, porque o culto terminava cedo. Eles saíram da igreja, foram pra lá. Que nojo. Aí foram pra lá, chegaram na metade do culto, aí nós nos apresentamos. Foi uma apresentação bem marcante, a igreja estava cheia nesse dia, porque era o encerramento do Congresso Jovem, uma parada assim. Uma que a gente fez na praça, no início da abertura, a gente abriu e fechou esse negócio, esse Congresso Jovem. E teve uma numa igreja bem mais tradicional do que a minha na época. Era um congresso de homens, de missões, uma parada assim. Um bando de moleque com pandeiro, cavaco, surdo. A gente fez um bom trabalho ali. O grupo já estava mais organizado e tal, já tinha um caminho ali musical e já estava mais organizado. Passa 2008, chega 2009, aí começam as apresentações marcantes. Muito trabalho. Uma das apresentações marcantes foi a que a gente fez 2 apresentações no mesmo dia. Uma foi um evangelismo. Essa igreja que olharam para os moleques com o pandeiro, meio que desfizeram, acabou se convidando depois para um evangelismo em 2009. No mesmo dia a gente teve uma outra igreja grande também. 2 apresentações no mesmo dia. A gente fez isso algumas vezes, de 2 até 3 apresentações no mesmo dia. Lembro que esse ano a gente trabalhou bastante esse projeto. Já 2010 a gente continuou bem. Eu acredito que foi o ano que a gente mais trabalhou esse projeto. Muitas apresentações. Teve mês que toda semana tinha saída, a partir de quinta, sexta, sábado, aí domingo era a igreja. Tivemos algumas pneumas, sim, principalmente por de fora, porque é um tipo de projeto que é diferente para a igreja da época, né? Para a igreja atual ainda é diferente, mas para a igreja da época era mais diferente ainda e gerava uma certa rejeição. Aí em 2011 já não tiveram tantas apresentações, mas a gente evoluiu um estágio, a gente tocou em rádio, em evento de rádio, e surgiu a ideia da gente fazer o nosso culto. A gente fez há alguns meses, não foi 2011 não, foi 2012. Em 2011 a gente teve saída de membros, foi uma coisa bem chata de eu ter que tirar alguém. Na época eu achei necessário, hoje talvez eu não faria. Não é que eu me arrependi, né? Mas eu faria diferente. 2011 eu não teve muitas apresentações, mas a gente subiu de patamar. Aí a gente entra em 2012, aí sim teve a entrada do nosso culto. Não foi um projeto bem sucedido, ali eu admito, mas foi um projeto de experimentação. Dali surgiria de 4 anos, ali a gente já estava 4 anos, o aniversário em 2012, eu acho que foi em agosto de 2012. Daí a gente teve a festa e tal, teve o aniversário, alguns membros chegaram atrasados. Tá aí uma coisa que eu tinha dificuldade, que é a comunicação, tenho até hoje. Teve alguns maus frutos por causa dessa falta de comunicação.
Eu tive, tipo, o culto ia começar e ainda teve membro que iria se arrumar ainda. Eu tive que correr atrás de membros. Tá aí um defeito, que eu tinha que ir muitas das vezes na casa dos membros, tá? Os membros se tocar de ensaio e apresentação do próprio aniversário do grupo. Isso não era para acontecer. Não era para acontecer. Depois do aniversário aconteceu uma coisa, eu acho que esquisita. A gente tentou algumas vezes ter ensaio depois do aniversário. Não, 2012 a gente ainda tem algumas apresentações e chega 2013. O ano fatídico de 2013. O ano do fim. A gente parou de ensaiar. A gente foi tentando fazer alguma coisa, mas daqui a pouco foi se esfriando. Eu fui deixando pra lá, fui focando mais na igreja e simplesmente acabou. Não houve uma conversa, uma briga. Não, simplesmente foi esfriando. A gente foi deixando pra lá. Alguns dos membros já tinham acho que 22, 23 anos e a galera já tinha 18. Já estava começando a trabalhar. Foi uma das coisas que dificultou o andamento do projeto. Posso dizer que sim, dificultou o andamento do projeto, mas não foi a única. Posso colocar também meu defeito de comunicação. Não me comuniquei bem com os meus liderados, eu como líder do projeto. E foi se esfriando e acabou. É uma das coisas que eu me arrependo de não ter continuado, de não ter tentado. E fiquei um tempo aí, um hiato aí de 2 anos, sem fazer nada mesmo, até voltar. E eu vejo que é um dos meus defeitos, que às vezes eu fico parado muito tempo, inclusive nesse canal, de ficar parado muito tempo por coisas que fazem parte do processo. Um conselho que eu quero dar para vocês: não se afaste do objetivo de vocês. Não se afaste muito daquilo que vocês acreditam. Não deixe de fazer aquilo que move, aquilo que faz embrulharem o estômago, ficarem tremendo de se fazer. Muitas das vezes dá medo, mas quando vocês fazem, vocês sentem uma sensação boa. E é a sensação que eu vou ficar depois de acabar esse vídeo. Principalmente depois de postá-lo. Não desistam daquilo que vocês acreditam. Não se afaste daquilo que move vocês. Senão, com certeza, vocês vão se arrepender depois de não ter feito uma coisa que daria certo. Que você acha que daria certo. Esse é um canal de um músico que não vive totalmente música, mas que compartilha suas experiências. Deixe o seu like, se inscreve no canal, acione as notificações e compartilhe esse vídeo e esse canal. Falando sobre não desistir, sobre lema, sobre aquilo que acredita, eu falei sobre uma coisa que eu acredito para esse canal. Se você quiser estar curioso de saber 2 coisas que eu acredito nesse canal, tem um vídeo aparecendo aí agora que eu falo sobre isso. Vai lá, clica e assista.